Marco, obrigado pela participação, viu? Por aceitar o convite. A gente se falou ontem, né? E hoje já a gente está aqui conversando. Sim, a gente está gravando numa sexta, dia 5 de março. O programa vai no ar dia 8, né? Na segunda-feira. E eu queria te agradecer e pedir para você se apresentar também um pouquinho. Ok. Para mim é um prazer colaborar. Conheço o seu trabalho de longa data. É um trabalho que eu aprecio, acho que é justo, honesto e precisa ser mantido. Bom, eu sou Marco Aurélio Passo Lousada, eu sou biólogo, ecólogo, sou formado pela própria UFRJ, que é a minha instituição de coração, como todo mundo diz, e há muitos anos eu venho trabalhando em consultoria ambiental e acabei fazendo concurso público, me tornei servidor federal do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou docente, sou pesquisador, faço extensão e sempre trabalhando com ecossistemas no Rio de Janeiro. Então, tem uma experiência com manguezal, restinga, floresta, experiência em sala de aula, levando esse conhecimento aplicado para que os alunos entendam o que são esses ambientes e qual é o papel deles na manutenção e na conservação desses ecossistemas. Então, é um trabalho de formiguinha que se arrasta ao longo de 15 anos, no mínimo, no IFRJ e eu diria uns 25 anos de trabalho já no mercado. Coisa pouca. O que você tem de trabalho no mercado é a minha idade, olha só. Acontece. Marco, Baía de Guanabara, né? Nosso tema aqui. Juntar tudo e jogar fora ou tem jeito? Rapaz, tem jeito? Tem. A questão é quanto tempo você precisa, se for um processo natural, ou quanto tempo e quanto dinheiro você vai demandar para uma ação humana. Porque a água da Baía de Guanabara, por exemplo, o volume todo dela, existe um cálculo de que ela se renova a cada 10 a 15 dias. Então, seria como se você tirasse a água toda e enchesse de novo nesse período de tempo. Só que, assim, não adianta o movimento oceânico fazer a depuração da Baía se eu tenho na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara uma grande quantidade de esgoto doméstico, de esgoto industrial, uma grande quantidade de resíduo sólido que vai parar no chão, na calha de drenagem pluvial, na rede pluvial, e vai cair nos rios e vai cair na Baía de Guanabara. Então, a solução não é natural. Oi. A Baía de Guanabara, ela não foi poluída, ela é poluída diariamente, não é isso? Exato. Ela é poluída diariamente pelos rios que trazem esgoto e resíduo sólido e tudo quanto é material que você imaginar, desde cadáveres, carcaças de animais, a geladeira, pneu de caminhão, pneu de trator, pneu de carro, todos os eletrodomésticos de casa eu já encontrei nos manguezais ali na Ilha do Fundão, que são manguezais jovens da década de 60, por exemplo. Então tem de tudo. Então é chocante o estado. Agora, tem solução? Tem. Só que não é uma solução que vai ser só o Estado, nem só o governo federal. Ela precisa de integração do federal, estadual e com o municipal e um plano de trabalho de longo prazo, porque o PDBG não deu conta de despoluir e, com um prazo de vida parecido, foram executados projetos de despoluição na Austrália, no Japão, e deram certo. Então, a gente precisa de compromisso, de investimento com muita dedicação, eu diria. Uhum. Você falou que tem o aspecto natural e tem o aspecto humano, né? Natural, pelo que eu entendi, é parar de poluir. É simples, né? Parar de poluir e deixar as coisas tomarem vida própria. Mas o aspecto humano, a gente tem tecnologia para isso? Tá no Brasil essa tecnologia? Como seria esse processo para despoluir ela de uma forma mais forçada, né? Mais humana? A despoluição natural, a gente precisa entender que ela não vai fazer o resíduo sólido e as substâncias químicas desaparecerem. As substâncias químicas, dependendo do tipo, elas ficam incorporadas em algumas regiões da Baía de Guanabara, porque elas depositam na lama, elas são incorporadas nas cadeias e teias alimentares, então você tem poluentes que entram na parte viva da Baía de Guanabara e poluentes que permanecem também na parte não viva da Baía de Guanabara, no sedimento, por exemplo. E o lixo sólido é um grande problema, porque
o lixo, a maior parte dele pode afundar, e aí dá a impressão que o mar levou, mas na realidade ele está no fundo da Baía de Guanabara. Quando eu trabalhei fazendo recuperação de manguezal na Ilha do Fundão, a gente começou a limpar a orla do Fundão, a orla da enseada da educação física, e a gente começou a retirar o resíduo sólido depositado no que a gente chama de praia. A gente chegou a quase meio metro de profundidade e não parava de esgotar lixo. E ali a gente viu que é quase um trabalho de arqueologia. Você tem de tudo enterrado em sucessivas camadas de resíduo, e aí as pessoas têm a impressão que o mar cobre e o lixo sumiu, e na verdade não. Então nós estamos fazendo do fundo da Baía de Guanabara um lixão, porque até mesmo as embarcações de coleta de lixo flutuante, elas não são capazes de limpar o fundo. Então, pode ser que, se fosse possível um investimento financeiro, que não dá para ter uma ideia do quanto seria, mas eu calculo que fosse milionário, você ia acabar esgotando um aterro sanitário, porque é muito resíduo que tem na Bahia, e dá para aproveitar o resíduo? Não sei, porque do mesmo modo que o sedimento é contaminado, você tem, por exemplo, óleo na água, esse resíduo que você retiraria da Bahia teria que ser tratado. Então não é uma análise tão simplista do tipo, a gente pega o lixo e vende, pega o resíduo sólido e vende. É muito complexo. Agora, tem capital humano? Tem. O Brasil forma excelentes profissionais, a própria UFRJ, a UF, a UERJ, o Rio, a Rural, todas as públicas e também as privadas formam bons profissionais. Então, nós temos gente e dominamos o conhecimento necessário? Dominamos. Só que isso não é uma ação exclusiva do meio acadêmico. Ela precisa de um envolvimento do poder público, como eu falei, das esferas de poder, e precisa de um melhor trabalho de educação ambiental. Porque não adianta o ambientalista, o oceanógrafo, o biólogo, o engenheiro falar não joga lixo no chão. Se você não tiver um trabalho de educação contínuo ao longo da formação das pessoas e um trabalho que mobilize as pessoas para o cuidado ambiental, e eu acredito que as pessoas, em geral, investem sim para colaborar com a questão ambiental, mas elas precisam de exemplo, elas precisam de orientação, elas precisam de estimulação. Então, daria para fazer? Daria. Mas como tudo cai na esfera política, e infelizmente na esfera política falta um controle social maior. O cidadão não quer saber o que o político faz. O cidadão escolhe mal em geral, e depois que o cara está eleito, parece que o cara tem carta branca para fazer o que quiser. E às vezes, 2 anos depois, ou talvez menos, você pergunta para a pessoa qual foi o seu vereador, qual foi o seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador. A pessoa às vezes não sabe. E hoje, com a ferramenta eletrônica, você consegue saber até onde o cara almoçou, que dia. Ou seja, é possível acompanhar. E da mesma maneira, você tem acesso a e-mail institucional deles, você tem acesso a telefone. Então, se você quisesse, você poderia lembrá-lo que ele te representa. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que as pessoas não tendem a fazer. É quase, como eu falei, carta branca para ele trabalhar como quiser. Antes da gente entrar nessa esfera, que eu queria até abordar contigo também sobre o impacto econômico que poderia ter uma Baía de Guanabara limpa, né? Mas entrar depois. Eu queria entender um pouquinho desse pacto municipal, porque, pelo que eu entendi, não é só botar um tampão no esgoto que vai para o rio, você tem que ter tratamento da água, tratamento do esgoto, um pacto com a SEDAI. Eu queria entender um pouquinho mais assim, porque são quantos municípios que afetam a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Assim, eu acho que deve ter. Toda a Baixada Fluminense, eu acho que afeta a Baía de Guanabara, por exemplo. São 16 municípios. É isso, porque as pessoas também fica muito na mente, talvez quem não seja do Rio de Janeiro também que possa estar ouvindo a gente, que Baía de Guanabara é só o centro ali e Zona Sul. E não, né? Baía de Guanabara pega toda a bacia hidrográfica que drena para a Baía de Guanabara, não pega todos os municípios de modo inteiro. Por exemplo, Petrópolis faz parte da bacia, mas é um pedaço do município. O Rio de Janeiro, município, faz parte da bacia, mas não o município inteiro, porque tem uma parte dele que drena para a Baía de Sepetiba. Então, você tem 16 municípios distribuídos ao redor da Bahia, alguns inteiramente e outros não, só que, de um modo geral, todos eles vão ter ou não rede de esgoto, por exemplo, e essa rede de esgoto deveria ser ligada a estações de tratamento de esgoto que deveriam operar com 100% de capacidade, digamos assim. E, na realidade, você tem
estações de esgoto e, em geral, elas ficam em torno de 60% a 70% da capacidade de depuração do efluente. Então, não basta só ter as estações, elas têm que ser operantes com eficiência. E a gente precisa que os municípios instalem e interliguem as redes de esgoto nessas estações de tratamento de esgoto, porque senão não tem como você fazer a despoluição. Você enxuga gelo na Baía de Guanabara, porque o tempo todo você vai ter a chegada de resíduo sólido nos corpos hídricos, por exemplo, e você vai ter o despejo de esgoto com tratamento abaixo do ideal. Então, a situação da Baía de Guanabara hoje é menos pior do que há 20 anos atrás? Eu diria que sim, é menos pior. Poderia estar muito melhor? Poderia. Mas aí não adianta. Tem município que não tem recurso o suficiente de arrecadação própria e até de repasse do federal e do estadual para poder bancar o que ele precisa de demanda para melhorar a participação dele, digamos, na despoluição da Baía de Guanabara. Aí a gente precisaria de canais de acesso a financiamento pelo federal, por exemplo. Então, as chances de você ter um município que tem, sei lá, 60% só do seu esgoto tratado, a chance de 40% estar indo direto da Baía de Guanabara é grande, né? Sim, existe. Tanto que você transitar de carro pela Avenida Brasil, você corta vários rios. Se você pegar a 040, o Washington Luiz, você corta vários rios. Todos eles você vê que a carga orgânica é extremamente elevada. São todos rios de água poluída. Existe vida, só que existe vida abaixo do potencial da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, óbvio, sofre um processo, por exemplo, de assoreamento natural. Então, ao longo dos anos, as áreas das encostas dessa bacia hidrográfica arrasta terra que sai dos morros, cai nos rios e existiria um assoreamento natural. Só com a presença humana e o desmatamento ilegal, por exemplo, eu passo a ter um aumento do assoreamento. Então, a Baía de Guanabara, qual é a tendência natural dela? Com o assoreamento apenas, ela tenderia a ir diminuindo de profundidade e ela poderia virar uma lagoa e até assorear totalmente e deixar de existir. Só que isso numa escala de milhões de anos. Hoje, a Bahia tem uma profundidade baixa, tem lugares na Bahia que ela chega a 20 metros de profundidade, se eu não me engano, e para você ter ideia, os navios transitam em verdadeiras ruas dentro da Baía de Guanabara. Se o navio sair um pouquinho para o lado, ele encalha, de tão rasa que a Baía de Guanabara é, em alguns casos. Então, é um processo natural agravado pela presença humana. A gente já desmata a bacia da Baía de Guanabara desde 1700, pelo menos. 1700. Tem aquela história que deve ser verdade, que era cheia de baleia, né, a Baía de Guanabara, e a gente fez questão de matar todas. As baleias reproduziam na Baía de Guanabara, são grandes mamíferos que já fizeram parte desse ecossistema e que hoje em dia não dá por causa do trânsito excessivo de pessoas, trânsito de embarcações, e é inegável que a perda de qualidade ambiental também. E, óbvio, a natureza é impossível ser mantida intocada. Para a nossa existência, a gente precisa utilizar essa natureza, você tem direito de usar os recursos, só que a gente deveria tratar os recursos de uma forma melhor, porque, por exemplo, baleia não existe mais na Baía de Guanabara. A população das espécies de baleia no mundo oscila muito. Algumas espécies conseguiram escapar do risco de extinção, outras espécies não são de interesse humano, mas é aquela questão, elas poderiam voltar para a Baía de Guanabara? Acho muito difícil. Está muito assoreada, muito poluída, mesmo que nesse minuto a gente pudesse estalar o dedo e fazer desaparecer todas as embarcações, o ambiente está muito alterado. E eu não sei se esses animais voltariam. Mas, além das baleias, existem os golfinhos, a população de golfinhos diminuiu pra caramba, mas ela ainda existe. Se eu não me engano, existem menos de 40 animais de golfinhos que frequentam ainda a Baía de Guanabara. Então, é muito complicado. Então, a gente precisa racionalizar o uso do ambiente para fazer com que ele não se destrua. E aquela coisa, o planeta é um só e é um planeta, digamos, fechado, entre aspas. Então, se você está poluindo a Bahia, um dia isso vai virar um problema para a humanidade de modo geral.
Esses golfinhos devem ser zoados pelos amigos, né? Falar, seus sujos, seus imundos. Jamais. O golfinho vive Ô, ao Marco, óleo. qual é o tipo de vida não humana que é possível se restabelecer com uma despoluição na Baía de Guanabara? Porque eu imagino que aquela vida antes da poluição da Baía de Guanabara não tem como mais você conseguir fazer florescer ali na Baía de Guanabara. Qual é o tipo de animal, de vegetação que a gente poderia encontrar na Baía de Guanabara depois que fosse excluído? Por exemplo, hoje eu vejo muita tartaruga, né, na Baía de Guanabara, pelo menos ali em Niterói tem bastante tartaruga. Você falou de golfinho, eu não sabia. Peixe, né? Tem muita gente que pesca ali ainda, que é um risco, eu imagino deve ser um risco comer aquele peixe ali, mas enfim, tem gente que pesca muito ali. Qual é o tipo de animais e vegetação que a gente podia restabelecer ali? E aí eu já emendo na próxima pergunta, que é qual é o impacto econômico que deveria ter uma Baía de Guanabara limpa? Porque eu fico vendo, por exemplo, ali Caraí, São Francisco, Niterói, até praias que talvez, acho que é Ramos, né? Tem uma praia que é ligada à Baía de Artificial. Guanabara, Sim. mas são um fundão, né? A Ilha do Governador também tem praias ali que são imundas, mas poderiam estar limpas, né? Se a Bahia fosse limpa, e movimentando uma economia. Qual é esse impacto? É difícil dizer quanto à vegetação qual seria o impacto da Baía Limpa, porque nós precisamos fazer o zoneamento das áreas do entorno da Bahia, e aí cada município tem o seu zoneamento, obviamente, para definir quais são as áreas para uso e quais são as áreas, por exemplo, que deveriam ser preservadas como preservação. Então, por exemplo, os manguezais são considerados áreas de preservação permanente, então já deveria fazer a transformação de todos eles em zonas protegidas e informar as pessoas do porquê que elas têm que ser protegidas. Os manguezais persistem. O Rio de Janeiro, como um todo, o estado, ele tem basicamente 3 espécies de árvores de manguezal. As 3 ainda existem na Baía de Guanabara. Na Ilha do Fundão tem, que é um manguezal bem jovem. Então, da parte de vegetação, para mim, uma questão crucial seria essa, de definir as áreas de uso, e aí eu poderia fazer a recuperação das áreas identificadas como potencialmente recuperáveis. Por exemplo, a Ilha do Fundão tem zona de restinga, que é aquela vegetação que cresce na região litorânea, onde deposita areia, principalmente. As restingas do fundão são degradadas, óbvio, mas poderiam ser enriquecidas. Mas, para isso, eu preciso combater o resíduo que está presente na Baía de Guanabara, porque a maré joga diariamente resíduo sólido que foi parar na Baía, em cima da areia da praia, e pode parar em cima da vegetação. Então, dá para fazer? Dá. Os manguezais são capazes de se recuperar, só que assim, a região de Caxias é muito poluída por óleo, na Ilha do Fundão você não encontra tanto óleo, mas aí predomina o resíduo sólido, que também vai existir em Caxias. Então, os manguezais estão presentes e resistindo. Precisam de cuidado? Precisam. Os manguezais e as restingas poderiam servir de ambiente de alimentação, ambiente como de abrigo para os animais marinhos, por exemplo. Então, eles permitiriam uma recolonização da Bahia. E quando você fala na parte aquática, além das tartarugas, você tem camarão, você tem diversas espécies de peixe, ou poderia ter. Você tem cavalo marinho. Cavalo marinho apareceu há poucos anos encontrados na orla da face da Ilha do Governador, se eu não me engano, que é virada para Caxias. Então, era um animal que não se sabia se ainda existia ou não na Baía de Guanabara. Então, pode haver uma recolonização? Pode. A questão é, a gente tem que fazer um controle da despoluição da Baía de Guanabara e, se a gente conseguir fazer com que a poluição seja reduzida, tanto a que chega diária como a que já está presente, a gente pode ter uma recolonização da fauna oceânica, por exemplo, que vive nesses ambientes de água mais calma, digamos assim, e que precisa do manguezal para reprodução. Só que, assim, é inegável que os oceanos também vêm sendo degradados por conta da ação humana. Então, pode ser que seja impossível reconstituir o ecossistema da Baía de Guanabara, mas ele pode se tornar menos pior. E, se a gente conseguisse melhorar a qualidade das águas e do ecossistema, você poderia ter um maior uso turístico, você poderia ter um uso recreacional, você poderia trazer qualidade de vida para as pessoas.
qualidade de vida, por exemplo, fazendo com que, se fosse possível desassorear, eu poderia estabelecer uma linha de barcas de Caxias até a Praça 11. Então, eu poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir do momento que eu dou uma opção de transporte que talvez não seja tão rápida quanto a via terrestre, rodovia e estrada, mas eu diminuiria a quantidade de veículos transitando, que diminuiria também a poluição atmosférica. Então, na verdade, tem um efeito em cascata. Dá para ter uma ideia do valor? Não, eu não trabalho nessa área de valoração, então não tenho ideia do quanto seria, mas com certeza traria muito benefício financeiro e de qualidade de vida, principalmente para esses milhões de pessoas que habitam essa bacia. A bacia, a gente calcula que tem no mínimo 11 milhões de pessoas vivendo nela. Algumas regiões mais densas e outras menos densas, mas são 11 milhões não distribuídos de forma homogênea ao redor dessa bacia hidrográfica. Gente, hein? Bastante gente. Pra caramba. Não, total. E tem a dimensão quanto dessas pessoas vivem com esgoto tratado, não? Aí varia muito por município, porque tem município que tem 40% de carência de esgotamento, tem município que tem carência de 50%, de 60%, aí isso varia entre os municípios. Se eu não me engano, o município que está em melhor situação é o município do Rio de Janeiro, que ocupa uma parte considerável da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Mas os demais municípios, o valor é muito pequeno. E aí, infelizmente, você vai ter um aumento da necessidade de um esgotamento, e aí entra naquela velha questão do novo marco legal do saneamento, que é outra grande polêmica, de privatizar o serviço de fornecimento de água e esgoto vai ser melhor porque vai democratizar. É uma discussão também muito séria que precisa ser tratada pela população, porque não significa que uma empresa privada vá atender a uma obrigação constitucional que nós temos. A empresa privada vai querer lucro. Não, total. Marco, acho que também fruto disso, pelo que eu estou entendendo na nossa conversa, é um crescimento urbano desenfreado, sem projeto, sem estratégia, sem nada, né? Você falou aí desde 1700 a gente está poluindo a Baía de Guanabara, mas me parece também que é uma falta de planejamento do Estado do Rio de Janeiro sobre onde habitar, e não é só a falta de planejamento também, né? A falta de compromisso com as pessoas, de dar certos direitos básicos, né? Porque o que a gente está falando de esgoto é um direito básico, né? Não é um direito absurdo, é um direito básico das pessoas. Qual assim, a prioridade? Quem é que tem a prioridade para tomar esse passo para despoluir a Baía de Guanabara? Quem tem que chamar a responsabilidade primeiro? É o governo federal, é o governo estadual, ou isso tem que ser um pacto e todo mundo tem prioridade igual, todo mundo tem responsabilidade igual? Como é que é feito? Estou interessado como que a gente faz politicamente para isso acontecer. Na realidade, o compromisso com a questão social e ambiental cabe às 3 esferas de poder, só que óbvio que a esfera local, municipal, é muito importante. E você precisa que as 3 esferas trabalhem juntas, porque, como eu comentei há algum tempo atrás nessa nossa conversa, cada uma das esferas vai ter um poder diferenciado. Como a Baía de Guanabara tem diferentes municípios, é necessário que o Estado interceda. Que aí o Estado pode ser quem puxa a conversa e direciona a conversa para qual é o objetivo maior que o Estado tem com essa proposta de melhoria da condição da Baía de Guanabara. Então, o Estado poderia encabeçar esse movimento e chamar os municípios à sua responsabilidade. Todos os municípios fizeram o seu plano de saneamento básico. Só que, assim, dependendo do município, ele pode não ter recurso suficiente para investir em saneamento básico, que é muito caro, porque você vai ter que, além de ter um projeto elaborado, você vai ter que rasgar a rua, implantar a rede coletora, o tronco principal, você vai ter que planejar a posição da estação de tratamento, dimensionar, mas não são coisas impossíveis. A questão é que o nosso político interfere muito, o sistema político, porque tudo é feito pensando em 4 ou 8 anos. E, infelizmente, esse tempo não necessariamente seria o adequado para resolver essas questões.
E saneamento básico é direito constitucional. Então, quando a gente fala em direito básico, entenda-se direito constitucional. Só que as pessoas, de um modo geral, não têm noção do que é lei, do que é uma Constituição Federal. A maior parte das pessoas que eu ouço pensa que a Constituição Federal é um conjunto de leis. E, na verdade, não, ela é uma lei geral que estabelece as diretrizes para uma grande quantidade de outros dispositivos legais se encaixarem, digamos, embaixo dela, como se ela fosse um grande guarda-chuva, e todas estabelecem os detalhes de como aqueles princípios gerais constitucionais serão trabalhados. E aí a Constituição fala que é direito seu, saneamento básico, e as pessoas não sabem que existe esse direito, e se é um direito seu, é um dever de alguém. E aí o dever é do poder público, do poder estadual e também do federal, né, que tem que harmonizar a interação entre os estados e, de certa forma, indiretamente também com os municípios. Então, precisa, ao meu ver, que a gente invista em melhor educação para que as pessoas entendam como funciona o sistema social, digamos assim. O que é um político, qual é o papel dele, o que eu tenho que cobrar do político, o que ele me deve. E a gente precisa parar de tratar os políticos como se eles fossem 100% autônomos, com carta branca para agir como quiser. Eles foram eleitos para representar os interesses da população. E aí, infelizmente, isso passa. Infelizmente, a gente vê uma tendência ao esquecimento desse compromisso social. Então, isso é muito falho. E a pessoa precisa assumir sua responsabilidade. Se existe um saneamento básico, varreção de rua e coleta de resíduo, não significa que isso te dá o direito de jogar lixo no chão. E, no entanto, todo mundo conhece alguém que falou: se eu não jogar no chão, o varredor de rua não tem emprego. Não é verdade. Se eu não matar, o cara do cemitério não tem emprego. Pois é, o coveiro não vai ter tanto trabalho, vai diminuir o número de postos. Pô, Marco, já teve alguma tentativa de despoluir a Baía de Guanabara? Porque eu lembro que teve, nos anos 90, uma união dos prefeitos da Baixada Fluminense, negócio desse assim, para despoluir. O grande marco histórico nosso é o PDBG, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Ele conseguiu construir estações de tratamento de esgoto, algumas demoraram muito tempo para ficar prontas, só que, assim, no PDBG, haviam compromissos onde, por exemplo, o Estado constrói a estação, mas os municípios têm que construir a rede coletora. Então, não adianta ter a estação construída a melhor do mundo, o melhor dimensionamento feito, se não tiver rede coletora, porque simplesmente a estação não serve para nada se não tiver a rede interligada. E ela tem que ter bons operadores também, óbvio. E, infelizmente, o PDBG teve ações muito importantes. Eu diria que sem ele a situação seria muito pior, mas ele ficou muito longe do ideal, porque ele durou muitos anos, da década de 90 ele chegou quase a ano 2000, se eu não me engano, mas infelizmente não deu certo. Ele não deu certo 100%. Ele não alcançou o sucesso planejado, eu diria. E depois, infelizmente, alguns municípios prosseguiram com as suas iniciativas quase que isoladas, e quando chegou a última Olimpíada no Rio de Janeiro, teve aquela coisa do vamos despoluir a Bahia para a Olimpíada. Aquilo ali foi uma chamada quase jocosa, porque era impossível, em tão pouco tempo, despoluir, e, infelizmente, a gente sabe que aquilo ali foi um grande cartaz político que tinha visibilidade mundial, e a gente viu no que deu. Temos hoje um monte de aparelhos que mal funcionam, mal têm manutenção, e a Bahia, eu diria que teve menos benefícios do que o PDBG mesmo trouxe. Não medi nada para comparar, mas eu não duvido. A Bahia continua muito carente, e a perda de qualidade ambiental da Bahia trouxe um nível de pobreza, de perda de qualidade para os pescadores que eram tradicionais na Baía de Guanabara, de modo que eles vivem em penúria até hoje, porque a Bahia, além da poluição, ela tem uma quantidade imensa de oleodutos instalados no fundo dela. Então, você tem zonas de exclusão de pesca, por exemplo. Então, com a entrada da indústria
você teve a exclusão do pescador de diversas regiões, que é uma briga deles antiga. Então, se a qualidade da Baía melhorasse, vamos supor, melhoraria a qualidade da pesca nas áreas que esses pescadores podem atuar, por exemplo. Então, eu teria a recuperação de uma fatia profissional que existia de modo mais forte no Rio de Janeiro e, infelizmente, está se perdendo continuamente, porque o cara cada vez tem que trabalhar mais para tentar pegar aquela quantidade de peixe que ele pegava no passado. Então, são muitas questões. A gente falou de movimentação econômica no sentido do turismo, né? Sim. Ou do transporte, mas a gente não pode esquecer também das pessoas que vivem Sim. na Baía de Guanabara, né? Pescando. Catando caranguejo, catando siri, pescando camarão na beirada da praia, que tanto pode ser a forma como a pessoa sustenta a sua família, como pode ser uma opção de lazer dele. Uhum. Marco, na nossa conversa no WhatsApp prévia, você falou que essa década é a década que começa o início da restauração do ecossistema, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Para você ter uma ideia, eu sempre abordo nas minhas aulas, independente de qual a disciplina e qual o curso, eu sempre faço um link, porque a gente acabou de sair da década da biodiversidade, que foi a década estabelecida pela ONU, e o Brasil é membro da ONU. E esse ano começa a década da restauração dos ecossistemas. A da biodiversidade seria, digamos, uma preparação para que as pessoas tivessem compreendido o que é biodiversidade e qual a importância dela. Para agora, eu investir em biodiversidade no processo de restauração do ecossistema. E aí a gente precisa agora, está no primeiro ano, e a gente precisa divulgar ao máximo para a população e cobrar dos poderes públicos o qual vai ser a nossa participação, ao menos que não interesse para ninguém. Só que os municípios, por exemplo, vários deles criaram seus planos da Mata Atlântica. Então, se eles fizeram o plano da Mata Atlântica, eles pretendem recuperar os ecossistemas de Mata Atlântica, que pode ser floresta, mangue, restinga e vários outros tipos, mas basicamente são esses três os mais visíveis, eu diria. E aí, se eles investem nos planos, indiretamente eles estarão investindo na década de biodiversidade, que apesar de ter acabado, o tema continua sendo fundamental, e eles vão também estar investindo pela década de restauração, porque cada vez mais está ficando evidente que os ecossistemas prestam o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, e a gente vive a partir desses serviços e você não se dá conta que o ar que você respira, o oxigênio vem de plantas fotossintetizantes, que os alimentos que você come vêm derivados de animais, nem sempre é derivado de animal de criação, que as fibras, que as diferentes moléculas que você usa na produção de medicamentos, basicamente tudo. E os ecossistemas, por exemplo, fazem parte do controle climático do planeta, que é hoje um grande dilema, um grande tema polêmico. E semana passada foi publicado um artigo que está provocando o início de uma nova discussão sobre uma mudança na circulação dos oceanos no hemisfério norte. Ou seja, a mudança atmosférica, que eu não vou nem discutir se é causa humana ou não, a mudança atmosférica pode causar uma mudança na circulação do oceano e qual é o medo a longo prazo? A Europa vai ter invernos, o hemisfério norte, óbvio, não só a Europa, invernos mais rigorosos, eu diria que invernos siberianos, que são de -40, por exemplo. Coisa leve, coisa boba. Pequena mudança. Pequenininho. Mas, Marco, o que é essa década? Assim, quem puxa é a Unesco? Quem que organiza isso? Certo. A ONU propôs o tema, os países concordaram, e aí cada país passa a ter o compromisso, e aí é aquela coisa, pode ser um compromisso que você acredita fortemente, ou um compromisso que você não está tão preocupado nesse momento e deixa para depois. Mas você sempre tem os órgãos ambientais dos países definindo políticas e executando políticas voltadas para esse grande objetivo. Por exemplo, a bacia da Baía de Guanabara está para receber um grande projeto de reflorestamento que não é ligado à década da biodiversidade nem à década da restauração de ecossistemas, mas vai refletir neles. Por quê? Vai ser feito o reflorestamento com manutenção de
3 a 4 anos, em uma grande quantidade de municípios da bacia da Baía de Guanabara, que é ligado às obras do Comperj, compensação ambiental. Então, você tem, em quase todos os municípios, áreas que serão reflorestadas. E aí elas serão reflorestadas o quê? Obedecendo que a área era de Mata Atlântica, e você vai ter que seguir as listas de espécies de Mata Atlântica. Então, você vai estar investindo na década que, teoricamente, acabou a biodiversidade, você vai estar investindo na reconstrução de ecossistemas, que aí serão ecossistemas que retirarão gás carbônico da atmosfera, que terão uma certa participação como medida de combate ao aquecimento global, trarão bem-estar às pessoas que moram no entorno, dependendo das áreas reflorestadas, se forem unidades de conservação, podem ter uso humano e melhora o bem-estar social. Então, são coisas que são interligadas. Agora, investir vai depender de cada esfera de poder. E aí, como o compromisso é do país, o Estado e o município deveria também assumir o seu compromisso dentro desse tema. Complicado, né, a gente falar desse compromisso ambiental no ano de 2021, que a gente está vendo não só a questão da Covid, né, que também passa por uma questão ambiental, não tem como negar isso, né, mas também pelo descaso do nosso governo, mas tantos outros governos também no mundo que estão com essa linha de exploração pela exploração e não estão nem aí pelo meio ambiente. Marco, qual é o nosso horizonte dessa disposição na Baía de Guanabara? Pelo que você vê, assim, hoje, qual é o debate que está sendo colocado? Está avançado? Não está? E eu fiquei com uma dúvida também se tem fundações ou grupos que estão cuidando da Baía de Guanabara. Por exemplo, você tem a Fundação Itamar que preserva as tartarugas marinhas e tal. Tem alguma fundação que está voltada para a Baía de Guanabara? Como que a gente pode ajudar, se for o caso? Na verdade, você tem várias organizações sociais que são preocupadas com a Baía de Guanabara e tentam executar ações, como, por exemplo, existe aquele Dia Mundial de Despoluição das Praias. Se você fala em despoluir praia, existem praias ligadas à Baía de Guanabara. São poucas, são pequenas, mas mesmo que você retirasse lixo aquele um dia, poderia ser uma ação de conscientização para as pessoas verem que o problema existe e refletirem sobre qual é o meu papel como indivíduo e como cidadão. Como indivíduo nos meus círculos de amizade e círculos familiares, tentar mudar comportamentos, e no meu círculo de cidadão, de cobrar dos vereadores, por exemplo, ação para atender a essa demanda que eu sei que existem pessoas que buscam. A mobilização por causas ambientais existe há décadas, mas existe um aumento lento, mas existe, da preocupação com as questões ambientais por parte das pessoas. Só que, assim, é muito difícil porque são movimentos isolados? São, mas o movimento nunca parou. E eu acredito que a gente consiga aumentar a quantidade de pessoas mobilizadas com a causa. Tanto que, para você ter uma ideia, na região da unidade de conservação, Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, uma pessoa, que é o Sávio, ele começou a fazer o reflorestamento da região que deveria ser de floresta dentro da região do Pão de Açúcar, e hoje existem florestas enormes na região. Ele começou sozinho e lentamente ele criou um programa que agora está ligado a uma organização social, onde todo mês ele tem um dia que ele abre uma lista para voluntários se apresentarem, ele consegue a doação numa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e ele leva as pessoas para plantarem essas mudas lá na região do Mona. Então você vê, tem iniciativas individuais e como tem também iniciativas de ONGs mais antigas. O Bahia Viva também existe há muitos anos. Quando você vê o site do Bahia Viva, ele tem material informativo para a educação ambiental, ele divulga informações sobre o que está acontecendo sobre a Baía de Guanabara. Nesse momento, eu acho que não existe mais nenhum programa de despoluição em andamento, não na esfera estadual e duvido que alguém tenha na esfera municipal, e com a pandemia, o meio ambiente fica parecendo que não é tão importante assim. Apesar de existir essa coisa foi a degradação ambiental que trouxe a pandemia, a tirada da inércia é muito difícil, porque como é que você vai, por exemplo, colocar as pessoas para trabalhar no campo
correndo o risco de se contaminarem, você não vê condição para que isso seja executado. Mas a gente poderia ter o planejamento em andamento. E aí eu não sei se existe. Eu não tenho lido nada falando sobre o investimento para, sei lá, daqui a um ano começar um novo programa. Que eu saiba, está tudo parado, posso estar enganado. Mas você vê movimentos isolados. Tem também, por exemplo, o SOS Floresta do Camboatá, que é um grupo que participou de todo o movimento contra o licenciamento ambiental do autódromo ali em Deodoro. Foi um grupo que logrou sucesso, eles conseguiram reunir prova técnica, inclusive, para que fosse contestado o estudo ambiental, e no final acabaram conseguindo impedir. E o prefeito do Rio de Janeiro, quando toma posse, assina o documento dizendo que o Rio de Janeiro não quer mais o autódromo ali. A Floresta do Camboatá... Oi? Prefeito Eduardo Paes agora. Sim, que foi o mesmo prefeito que propôs criar na época da demolição das obras, e que agora ele assumiu que ali não. Pelo menos ele desfez o que foi um erro de escolha de área. Mas aí é um outro processo longo pra caramba, que durou quase 10 anos. E quando o Camboatá é preservado e tudo indica que vai ser transformado em unidade de conservação, o Camboatá também está dentro da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. E o Camboatá é uma floresta maior do que a floresta, por exemplo, que existe no município de Nilópolis, que é vizinho, então, uns 4 quilômetros de distância. Então, Nilópolis, recuperando a sua área florestal, ela conta com as aves que se alimentam, por exemplo, no Camboatá, e Nilópolis está entre o Camboatá e o Jericinó-Mendanha. Então, você passa a ter um aumento das áreas para ampliação, eu diria, dos ecossistemas na região. Então, mesmo tendo áreas, digamos, não florestais entre essas florestas, as aves, por exemplo, transitam e levam sementes no intestino. Então, eu passo a ter uma melhoria do processo de recuperação ambiental dessas áreas, e todas estão atendendo a década da biodiversidade, atendendo a década da restauração, e todas estão, de certa forma, contribuindo para melhorar a condição da bacia da Baía de Guanabara. Então, no fundo, tudo são ações ligadas, e que podem refletir em melhoria ou não para a Baía de Guanabara, mas a questão é, em quanto tempo nós temos esse reflexo? Então, por isso seria importante um programa encabeçado pelo Estado do Rio de Janeiro, para que os municípios acelerassem o cumprimento das suas metas, já que existe um plano de saneamento que cada um fez. Que contradição, né, Marco? Muito louca. Na década da renovação da biodiversidade, como é que é? Década da biodiversidade acabou ano passado, 20. Agora. Esse ano começa a década da restauração de ecossistemas. Que começa junto com a crise da Covid. Olha que contradição humana, né, que a gente está vivendo. Covid pegou o último ano de uma época e o primeiro da outra, por enquanto. Se parar nesse, tá bom. Marco, antes da gente finalizar, eu preciso tirar a limpa uma história que eu escuto há muito tempo. Uma fanfic, que acho que foi no Sérgio Cabral, no governo Sérgio Cabral, começaram a escavar a Baía de Guanabara, e aí acharam uma âncora, se eu não me engano, romana ou chinesa, diante dos portugueses. Essa história eu lembro que rodou, eu fazia faculdade na época geral, falando, olha, os portugueses foram os primeiros, acharam uma âncora, só que o custo para tirar essa âncora seria tão grande que ele mandou assorear, e é isso. É verdade essa história? Você já escutou sobre isso? Perilo, desconheço essa história, estou surpreso. Para mim, só existia aquela história de que os fenícios gravaram não sei o que na Pedra da Gávea, que ali seria uma esfinge. Aí eu soube que havia, então, uma previsão de uma outra esfinge na Pedra Bonita em frente, mas que não foi construída. Não são histórias que foram apoiadas e confirmadas, digamos, pela ciência. Então, eu nem sabia da âncora romana. Na verdade, não foi na faculdade, não. Foi no ensino médio que aconteceu essa história aí, que todo mundo falava, eu não lembro se era uma âncora ou era um baú, mas eu acho que era uma âncora chinesa, romana, um negócio assim. Enfim, então é mentira. Não é mentira. Não, eu desconheço essa história. Agora, uma coisa é fato. A civilização europeia não é a mais antiga do mundo. Não. Existem indícios de navegação chinesa, a navegação dos povos orientais pelo planeta. Agora, garantir que eles teriam, por exemplo, chegado até aqui
no Rio de Janeiro, na América do Sul ou não, não sei, porque tudo que eu li é que eles eram navegadores, mas eles não fizeram grandes navegações pelo planeta, que quem mais fez foi mesmo na Europa, Portugal, foi Inglaterra, mas você vê, os europeus não são os mais antigos em navegação nos oceanos. Com certeza, chegaram aqui e falaram, vamos voltar, vai dar merda, vamos voltar. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Marco, obrigado, tá? Obrigado pela aceitar essa entrevista, a participação. Tem alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei? Rapaz, na verdade, o que a gente precisa focar sempre é que a gente precisa melhorar sempre a condição de trabalho dos professores, melhorar a qualidade das aulas. Então, se eu melhoro a condição do professor, ele tem condições de melhorar a qualidade da aula, e principalmente com isso, a gente fazer com que as pessoas entendam aonde elas estão inseridas, quais são os direitos que elas possuem, mas também quais são os deveres, que tem toda essa riqueza natural que a gente comentou, que enquanto as pessoas não conhecerem, elas não vão valorizar, e elas não vão zelar para que seja mantido para gerações futuras, por exemplo, que se encaixa dentro da ideia de desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a melhor ensino, para que assim a gente tenha sociedades melhores no futuro, porque hoje em dia nós vemos que existe uma polarização extremada que eu acho que a maior parte das pessoas não imaginava que chegaria a esse ponto, e aí você vê a quantidade de desinformação, de acesso rápido que existe e que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam mais fácil numa mensagem de WhatsApp do que vão atrás de um livro, de fazer uma pesquisa num site de uma instituição de ensino superior, por exemplo, uma instituição de pesquisa, seja brasileira ou estrangeira, que a maior ferramenta que tem, a internet, está à disposição de todo mundo. A questão é você se dispor a procurar informação de qualidade e não sair multiplicando essas loucuras que a gente vê no dia a dia, que aí, inclusive, dispersa o foco das pessoas e fica pior ainda, os políticos fazem o que querem, que aí você não está prestando atenção neles. Os políticos e esses industriais também, né? Essa galera que vem querer te matar o Deodoro para fazer um autódromo, né? Uma coisa é você querer trazer empreendimentos de diversão, por exemplo. Só que isso tem que ser conciliado com o ambiental. Nessa luta pela preservação da floresta, o tempo todo era dito que não era contra implantar o autódromo, era contra o autódromo ali. Claro. Porque existiam outras áreas que o custo ambiental seria muito menor, então por que ali? Só que, nesse movimento, houve uma mobilização social muito grande. E com a internet teve apoio estrangeiro. Tinha várias pessoas da América do Sul se manifestando, teve gente na Europa mandando vídeo com cartazinho na mão. O Hamilton foi acessado por uma jornalista que puxou a questão do autódromo de novo, porque ficou aquela polêmica do Hamilton, disse que era contra, depois disseram que o Hamilton não havia entendido que era um autódromo ecológico, mas no fundo ele disse que era contra mesmo. Então tentaram aí construir uma verdade que não tinha solidez, e ela acabou caindo e agora acabou, não tem autódromo ali. Só que assim, a floresta preservada, tá, tudo bem, só que a população do entorno joga lixo na floresta, é o risco da população invadir, tem um risco de milícia, de tráfico, então a gente precisa que a sociedade continue mobilizada, que eu sei que é o que está acontecendo ainda, para impedir que haja a perda, digamos, com pequenas degradações lentas. Porque entrar um barraco ninguém vê, 2 barracos ninguém vê, enquanto que para fazer o autódromo eu chego com máquina e derrubo tudo, é muito visível. Então eu impedi uma degradação, digamos, rápida, mas eu também preciso impedir uma degradação lenta, que aí a gente precisa cobrar dos órgãos públicos o seu papel de fiscalização, de controle, de dizer que ali não pode e exigir que não seja mesmo feito de modo regular, que é aquele crescimento desordenado que você comentou e que mostra que não tem planejamento. Nenhum, né? Não tem nem para vacinação, né? Vai ter para habitação. Pois é. Marco, brigadão. Muito bom te ouvir. Já estava com saudade, um tempo que a gente não se fala, né? Com certeza, fazer tempo sempre é uma conversa muito agradável para os dois.
Eu vou deixar a indicação também, quem quiser ouvir mais sobre o assunto. Eu entrevistei na temporada passada o Ari Girota, que é um sindicalista da SEDAI, fala muito sobre a degradação que a SEDAI sofre, né? Que não é... A SEDAI tem uma parcela de culpa, mas a parcela de culpa da SEDAI é inferior a muitos outros fatores externos que eles põem nessa entrevista. Então, quem quiser ouvir, eu recomendo. Krenak também está aqui no podcast, fala muito sobre a questão ambiental, principalmente onde ele vive, ali no Rio Doce, né? Que, enfim, que aconteceu ali. Ele dá uma explanação para a gente, quem vive o Rio Doce, né? Então, ouça também. E é isso, Marco. Muito obrigado. E esse foi mais um programa do Estação Periferia. Um abraço, Marco. Forte abraço.